São 7h22. Estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. E hoje estamos recebendo aqui de maneira virtual o CEO da holding Parquetour, Pedro Cleto. Bom dia, Pedro. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. E você, Paulo? Estamos aqui agradecendo já antecipadamente você por ter disponibilizado seu tempo e nos atender aí diretamente de São Paulo. Vamos lá. Para começar aqui, esse processo licitatório foram, salvo engano, dois pretendentes, o governo do estado de Mato Grosso e a Parquetour. A Parquetour acabou ganhando porque o estado de Mato Grosso não conseguiu viabilizar o seu aporte financeiro através da MTPAR. Não se aceitou essa maneira, então tirou-se Mato Grosso, o estado de Mato Grosso, e a Parquetour acabou vencendo a licitação. Em abril desse ano, a Justiça acabou suspendendo esse processo. E agora parece que isso foi retomado. Eu queria que você atualizasse primeiro todo esse contexto dessa licitação. Pedro. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo espaço e de estar aqui na Jovem Pan, esclarecer um pouquinho sobre quem nós somos, né, a Parquetour e esse processo também no leilão aí no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Acho que é importante colocar que a Parquetour já é uma empresa que já tem 8 anos, não é o primeiro parque que nós estamos pleiteando a concessão, que nós participamos do leilão. A gente já tem uma certa experiência, né? Já somos os gestores do uso público no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, do Parque Nacional do Itatiaia, vamos assumir agora a operação do Parque Estadual de Bitipoca, e também temos no estado de São Paulo o Parque Caminhos do Mar, que faz parte do Parque Estadual da Serra do Mar. Então, esse é o histórico da Parquetour. A gente já vem fazendo isso, que é a parte do uso público. Importante dizer que a concessão aqui, ela está focada no uso público, ou seja, em cuidar e ordenar a visitação nessas unidades de conservação que são os parques, né? Então, o que de fato aconteceu é que no leilão, que ele ocorreu sendo modelado pelo BNDES e junto com o poder concedente, que é o ICMBio, modelou, fez todas as etapas, com todo o ok do TCU, para ir para um leilão organizado de concessão, como acontece com rodovias, como acontece com portos, aeroportos, e isso aconteceu na B3 no final do ano passado, mas a MTPAR, o governo do Mato Grosso, não cumpriu uma etapa muito importante, que é a garantia de proposta para participar do leilão. E com isso eles foram inabilitados para participar do leilão e nos sagrando a Parquetour como vencedora do leilão. A MTPAR vem já em diferentes etapas, né, em 7 diferentes momentos, tentando impugnar esse leilão, e nesse momento essa etapa está no TCU. O TCU, além de participar na parte da modelagem para que o leilão fosse, já colocou em 3 diferentes momentos a área técnica do TCU, sinalizando que todo o processo foi totalmente legítimo e que deveria cancelar essa cautelar de suspensão de assinatura do leilão, e para que o leilão acontecesse e a gente fosse consagrado vencedor e assinar o contrato. Então a gente está aí nesse momento esperando essa definição. Acreditamos muito que isso aí vai acontecer em breve. São 7h27. Uma coisa que se falou bastante aqui no estado de Mato Grosso, e um dos argumentos utilizados, inclusive, e que aí a população ficou até espantada com o valor, que vocês poderiam cobrar, a Parquetour poderia cobrar até R$100 no ingresso das pessoas em visitação aos parques, que isso era coisa do contrato e que poderia sim se cobrar, por exemplo, para visitar o Véu das Noivas, R$100 por pessoa.
Como é que isso vai ser dimensionado? É só uma possibilidade ou realmente os preços virão em caso aí de se manter esse leilão e o resultado dele com a Parquetur, qual o valor médio aqui? Seria inacessível para quem mora principalmente em Chapada dos Guimarães, que é uma cidade pobre. Perfeito. Paulo, o processo de leilão tem todos os seus regramentos lá e eles colocam todas as regras, quais são os limites, tá? No primeiro ano, o limite, o teto é de até R$ 30. E o morador de Chapada dos Guimarães, assim como o cuiabano, né? Ele vai ter, e todas as cidades do entorno, ele vai ter 75% em cima do valor de desconto, em cima do valor teto. Ou seja, esse morador de Cuiabá, esse morador de Chapada dos Guimarães, ele vai pagar R$ 7,50 no máximo para poder fazer a visitação no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Então, esse é e é importante dizer, e pode visitar nos sites da Parquetur, em todos os parques que a gente... Não existe nenhum ingresso nem perto de R$ 100. Então, a gente, quando foi modelado, em nenhum momento chega perto de R$ 100, que teria possibilidade lá no quinto ano, mas a gente está falando aqui de R$ 75, 75% de desconto para todo o entorno do Parque Nacional, e esse valor teto seria para visitantes turistas fora da região. Outra questão aqui que foi bastante divulgada é a questão da capacidade de investimento, né? O governo do estado falou aqui num valor muito maior, né, de investimentos dentro do parque do que da Parquetur. Como que a empresa vê isso? Olha, a gente tem uma previsão dentro do nosso modelo de investir por volta de R$ 230 milhões ao longo dos 30 anos, tá? Os R$ 18 milhões são obrigatórios nos 3 primeiros anos. E aqui a gente está falando em manutenção, em operação, em abertura de vagas para emprego. Então, o investimento ele é muito maior do que os 18 milhões obrigatórios em contrato para fazer todos os investimentos que estão no contrato. E aqui o que a gente está falando? A gente está falando de um novo centro de visitante ali no Véu da Noiva, construção de módulos para visitação nos diferentes núcleos, decks, mirantes, isso tudo está nos 18 milhões. Mas ao longo dos 30 anos, tem muitos outros investimentos importantes para ser realizados, baseado em pesquisa, e é isso que a gente faz muito, né? Olha o que o visitante, o que as pessoas que estão dentro do parque querem, e a gente vai desenvolvendo isso, porque normalmente o governo federal, o governo estadual, ele tem os grandes montantes para fazer os investimentos iniciais. Mas algo que normalmente acontece é não ter a manutenção disso. E a manutenção é muito importante para que a visitação continue bem ordenada. Hoje, se você for lá na Chapada dos Guimarães, você vai ver que tem banheiro, mas tem 4 mictórios, 2 estão quebrados. Não tem manutenção. E isso é importante, e isso é uma obrigatoriedade do contrato de nós, ao longo dos 30 anos, continuar fazendo todas essas manutenções para que o equipamento turístico continue funcionando na sua excelência, coisa que não acontece na grande maioria dos parques que não tem uma concessão. Só para dar um dado aqui, 48% dos parques no Brasil não tem sequer banheiro. Centro de visitante, nenhum. Então, o ponto de fazer grandes investimentos, eles de fato são importantes, como os 18 milhões estão colocando lá no contrato, mas o importante é a manutenção depois, o site estar funcionando, as pessoas conseguirem comprar os ingressos de maneira online, ter um banheiro limpo, ter uma cafeteria, ter transporte. Então, todas as operações que são relevantes dentro de uma visitação de um parque, uma unidade de conservação, que é super importante para que as pessoas consigam viver a natureza, que essa é a grande importância, né? A gente é uma
uma empresa ligada à educação ambiental, e assim, o que nós queremos passar é para as pessoas entenderem qual que são as belezas e principalmente a importância de ter um parque nacional, uma unidade de conservação como o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, que é uma joia, assim como vários outros parques que temos no Brasil. Vinícius. Bom dia, Pedro. É um prazer muito grande te receber aqui. É Vinícius de Carvalho que está falando contigo agora. Obrigado pela tua presença aqui conosco. Muito obrigado. Bom, já abordamos investimentos, né? Já foi abordado antes investimentos e tarifas, mas o que eu quero te perguntar? Existe alguma possibilidade, vocês veem possibilidade de eventualmente de um acordo com a MTPAR, não na parte licitatória, mas no investimento, né? A MTPAR ela poder entrar como uma sócia, uma parceira de vocês, para fazer mais aporte, né, financeiro e ver um outro plano de negócios, enfim, para que se aumente o investimento, Pedro? Olha, existe inúmeros diferentes formatos de acordos de cooperação. Aqui, por exemplo, o governo do Mato Grosso tem, inclusive, com o ICMBio, que é o poder concedente, para fazer outros investimentos. Importante colocar aqui que a concessão é do uso público, ou seja, é ligado especificamente à visitação, para cuidar do turista, para cuidar do visitante do parque, do entorno, e essa é a nossa responsabilidade. O ICMBio, que é o poder concedente, ele continua responsável por todas as outras responsabilidades que uma unidade de conservação tem. Então, tem o fogo, tem pesquisa científica, tem educação ambiental, tem vários outros formatos, importâncias que o ICMBio continua responsável. E o governo do Mato Grosso ou qualquer outro governo estadual pode fazer acordos de cooperações para envolver e fazer novos investimentos que não estejam lá dentro da obrigatoriedade do contrato, que isso sim é uma responsabilidade nossa da Parquetur quando assumirmos a operação. Vocês veem essa possibilidade, então, do aporte, né, que é como a legislação de concessões trata, né, o próprio setor público, né, ele pode fazer investimentos públicos, né, mesmo num serviço concedido, né? Vocês veem essa possibilidade, então, Pedro? Olha, de forma nenhuma a gente tem portas fechadas para bons investimentos que dentro das unidades que a gente esteja fazendo as concessões. Então, não tem o porquê a gente negar bons investimentos que façam sentido para uma unidade de conservação como o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Ótimo. E em termos de serviços disponíveis, né, que nós estamos falando muito dessa disputa, né, mas pouco assim de que serviços que hoje não estão disponíveis, por exemplo, que vão passar a existir, né, sob a operação de vocês, Pedro? No primeiro ano, o que de fato vai acontecer ali com o Parque Nacional de Chapada, o que será investido e o que será acrescentado lá? Olha, nos 3 primeiros anos a gente tem essa importância dos 18 milhões e são coisas que são muito importantes, né? Por exemplo, hoje não tem uma portaria, o parque está lá, a portaria está largada, né? Tá em ruínas ali, que até na época lá do Parque da Copa, a portaria é uma obrigação logo na largada. Ter um site organizado para as pessoas conseguirem ter informações sobre o parque e poder comprar os ingressos e ter informações sobre. Parte de segurança, então toda a parte de câmeras, monitoramento das pessoas, implantação de pesquisa para entender o que as pessoas precisam e aquilo que as pessoas querem que aconteça dentro do parque, né? Seja um transporte, seja outros banheiros, tipo de alimentação que podem ser colocados. Também módulos de visitação, por exemplo, hoje a gente tem o núcleo Véu da Noiva, que ele até tem uma certa infraestrutura, mas tem outros núcleos que não tem absolutamente nada, não tem um banheiro, não tem um ponto de apoio, de informativo, não tem as porteiras, né? Hoje em dia você tem que ir lá no Véu da Noiva, pegar a chave junto com o guia para ir abrir uma porteira, por transporte entre os diferentes núcleos. Então, todos esses pontos são importantes e são obrigatórios logo nos 3 primeiros anos para que a visitação comece a ter ordenação, né? Seja mais ordenada e seja mais agradável, né? Por exemplo, você não tem um banheiro para você ir, é muito ruim para uma visitação. Então, esses são pontos que vão ser colocados logo que a Parquetur assumir a operação.
Bom, com relação a funcionários, vocês vão trabalhar a empresa vai trabalhar com parceria com guias turísticos ou vai ter contratações? E qual o número que se espera para o primeiro ano, pelo menos, de contratação? Olha, a gente tem uma previsão de entre 20 e 30 funcionários que a gente vai contratar. É, a Parquetur tem a filosofia de contratar pessoas do entorno, né? Hoje, na Chapada dos Veadeiros, por exemplo, 100% dos funcionários da Parquetur são do entorno. E isso é o nosso olhar, tá? É importante colocar que nos parques que existem concessões, e tem uma pesquisa do Instituto Semeia que diz, né, o Instituto Semeia ele fomenta muito essa agenda dos parques no Brasil. E a cada R$ 1 investido na concessão, a gente está falando de 7 a 10 para o entorno. E isso é algo muito positivo, porque desenvolve muito, tanto os guias, como as pousadas, os restaurantes. Então, a forma como é distribuída essa renda, depois que a concessão assume e desenvolvendo o turismo na região, que já é uma região que tem uma vocação gigante para o turismo, mas precisa ser cuidada, precisa ser ordenada, né? No Pantanal é muito mais desenvolvido, por exemplo, do que na Chapada. E a Chapada é um lugar incrível, é belíssimo, então precisa ter esse desenvolvimento. Quando a gente fala de contratação, é isso, é contratar as pessoas do entorno, desenvolver, dar treinamento, dar capacitação para as pessoas também cuidarem do turista da melhor forma possível e desenvolver a região como um todo, as pessoas que vivem, né, tanto em Chapada como nas outras cidades no entorno. Então, outro ponto importante, além desse desenvolvimento que eu coloquei, a gente ainda tem como uma obrigatoriedade do contrato o que eles chamaram de macrotemas. Então, por volta de 4,5% do faturamento que a Parquetur tiver, vão ser todo esse faturamento vai ser distribuído para macrotemas. O que são os macrotemas? É desenvolvimento da região. Então, em educação ambiental, em educação para as pessoas do entorno, ligado ao lixo, ligado a transporte, ligado ao desenvolvimento do entorno como um todo. Então, os macrotemas, volta todos esse recurso do faturamento, 4,5%, para a região. Então, é uma das belezas desse modelo que foi montado para o Parque Nacional, desenvolvido pelo ICMBio e pelo BNDES. Pedro, você conhece a cidade de Chapada? Sim. Como é que você analisou a infraestrutura da cidade e se ela pode receber, né? Porque as pessoas serão recebidas em Chapada e farão esses passeios. Ela tem essa infraestrutura necessária? No que a Parquetur pode ajudar e o que falta por lá? Olha, a gente já fez 2 visitas lá para o prefeito Osmar, ali de Chapada, dos Guimarães. A cidade é uma cidade já muito desenvolvida, ela ainda, e isso o prefeito sinalizou, né? A gente quer estar mais plugado com o Parque Nacional. Hoje em dia, ela tem vida própria, ela tem os leitos necessários, e quando a concessão acontece, esse desenvolvimento ele acontece ainda mais forte, né? Então, vão abrir novas pousadas, vão abrir novos restaurantes, mas já tem esse desenvolvimento bem acontecido ali, posso dizer dessa forma. E o prefeito sinalizou, olha, queremos fazer ainda mais desenvolvimentos ali. O governo do Mato Grosso até está fazendo toda a revitalização da praça com a igreja. Então, a cidade já é super bem desenvolvida e a gente entende que com a chegada da concessão, isso daí ainda vai melhorar cada vez mais, né, dia a dia, porque a concessão são 30 anos e esse desenvolvimento do entorno, ele acontece. Isso
eu estou colocando aqui porque experiência que aconteceu nas Chapadas dos Veadeiros. A região ela fica ainda mais fortalecida, né? Porque cria mais empregos, tanto bem organizados, como todo regrado, via CLT, que é um dos nossos... A gente tem uma obrigatoriedade. E um outro ponto importante, hoje, na Chapada dos Veadeiros, nós somos os maiores pagadores de impostos. E a nossa sede da empresa para a concessão do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães vai ser em Chapada. E todo o pagamento de impostos vai ser para desenvolver a região. Então, e isso fortalece muito tanto a cidade, o município, e também a população, porque quanto mais pagadores de impostos como nós, as outras pessoas também entendem que isso é positivo e começam a também fazer todas as contratações de forma ordenada e pagar mais impostos para desenvolver o município. Então, isso é o que a gente acredita e eu tenho certeza que Chapada vai desenvolver cada vez mais com a concessão. Eu temo pelo fornecimento de água para as pessoas lá. É um problema antigo e tomara que tenha solução. Vinícius. Então, Pedro, o que eu quero te perguntar também, sinceramente eu não vi se o Complexo Salgadeira ficou embutido, né, na concessão ou não, né, que foi uma das obras da Copa que se arrastou durante muito tempo. Então eu queria te perguntar sobre ele, sobre as demais cachoeiras, né, o que vocês vão ter ali de serviços, né, que são ativos turísticos importantes. E o fomento ao turismo, né, que é de interesse de vocês que cada vez mais turistas venham conhecer o parque, né, para aumentar o faturamento de vocês. O que vocês têm assim de específico de fomento, de divulgação, enfim, de fomento ao turismo também, Pedro? Olha, a Salgadeira não está dentro do contrato, ela não faz parte do Parque Nacional, e o desenvolvimento do turismo ele é importante que ele aconteça em todos os equipamentos que tiverem no entorno e na Chapada. Né? Então, o papel nosso é desenvolver, as pessoas saberem que existe o Parque Nacional, saberem quais são os atrativos que tem na região, também além do Parque Nacional. Só para... Eu gosto de fazer a referência com o Chapada dos Veadeiros, porque lá tem mais de 50 atrativos em volta do Parque Nacional. E não adianta nós sermos gulosos, né? O que a gente quer fazer é desenvolver o turismo como um todo, porque a pessoa indo visitar uma cachoeira bacana em volta do Parque Nacional, ela também vai no Parque Nacional, ela vai desenvolver e conhecer outros atrativos que não seja só o Parque Nacional. Lá em Chapada dos Veadeiros, as pessoas normalmente ficam por volta de 3, 4 dias em Chapada dos Veadeiros. Hoje, o turista de Chapada dos Guimarães, ele basicamente faz um bate e volta. Então, é importante que tenha bons atrativos, estrutura também para as pessoas ficarem mais tempo em Chapada, conhecerem o parque, conhecerem os atrativos que tem em volta, a Salgadeira, os outros atrativos, para que haja um desenvolvimento completo da região como um turismo. E um dos nossos principais pontos é a divulgação. A gente precisa divulgar, a gente precisa que as pessoas entendam e visitem, porque ninguém vai amar, um pouco piegas falar isso, né? Mas ninguém vai amar e defender algo que não conhece. Então, a gente precisa divulgar, as pessoas precisam conhecer os parques do Brasil como um todo. A gente tem pouquíssima visitação, basicamente 15 milhões, chega a ser 16 milhões de pessoas que visitam os parques no Brasil. Isso é quase nada, com toda a beleza que a gente tem no Brasil. Então, a gente precisa ir desenvolvendo a agenda e desenvolver os parques que hoje a gente já está em concessão é super importante, porque hoje a pessoa vai dentro do Parque Nacional do Chapada dos Guimarães, se for bem atendido, ele vai falar, qual outro parque que eu posso visitar? Eu posso ir visitar o Parque Nacional da Tijuca, eu posso visitar o Chapada dos Veadeiros, eu posso visitar outros parques que têm uma concessão e eu sou bem tratado como turista. Então, é uma agenda ganha, ganha, ganha para todo mundo, porque as pessoas começam a ter um olhar de conservação, porque visitar e amar e conhecer, as pessoas vão proteger os nossos parques como um todo. Muito bem, 7h47. Quero agradecer aqui ao Pedro Cleto, que é CEO da Holding Parquetour. Obrigado, Pedro.
Obrigado a vocês pelo tempo, pela disponibilidade de contar um pouquinho o que é a Parquetur, e tenho certeza que esse processo vai se desenrolar da melhor forma possível e em pouco tempo estaremos aí para assumir essa concessão, assumir essa joia que é o Parque Nacional Chapada